Já parou para pensar em como a sociedade consegue organizar, disciplinar e controlar todo mundo de um jeito tão sutil que a gente, na maioria das vezes, nem percebe? Pois é, como sociólogos, a gente adora desmontar essas engrenagens invisíveis. Nessa nossa análise de hoje, vamos fazer uma verdadeira investigação sobre como o controle social e a dinâmica de punição evoluíram ao longo dos últimos séculos. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar um texto que é um verdadeiro divisor de águas, Vigiar e Punir, do Michel Foucault. A nossa ideia aqui não é julgar, mas sim observar de forma super imparcial e analítica como a tecnologia da punição se transformou. É quase como fazer uma escavação arqueológica das instituições modernas para entender os mecanismos de poder que moldam o mundo em que a gente vive. A gente vai passar por 6 pontos-chave. 1. O fim do suplício público. 2. A punição torna-se púdica. 3. A alma substitui o corpo. 4. O nascimento da prisão. 5. A fabricação de corpos dóceis. E 6. A moderna sociedade carcerária. Enquanto a gente avança, quero que você guarde uma pergunta na cabeça. Será que a punição moderna ficou mesmo mais humana? Ou a gente só inventou jeitos mais eficientes e microscópicos de controlar as pessoas? Ponto 1. O fim do suplício público. Vamos dar uma olhada na primeira grande virada histórica dessa nossa crônica. O que é muito louco é a velocidade com que essa mudança aconteceu. Lá no final do século XVIII, a tortura não era só uma violência aleatória, sabe? Era um jogo judicial público estritamente codificado. Era um show de horrores para demonstrar o poder do soberano. Mas aí, já no início do século XIX, esse grande espetáculo da punição física começa a sumir da vista do público. Entre 1830 e 1848, a ideia de acabar com o tormento público praticamente se concretiza. Ou seja, de repente, o corpo físico sofrendo deixa de ser o alvo central e visível da repressão. Ponto 2. A punição torna-se púdica. Com o fim desse espetáculo em praça pública, a gente entra numa segunda fase do controle social. Aqui a gente vê um contraste absurdo entre duas lógicas de poder. De um lado, você tinha o espetáculo da dor física. O corpo era literalmente quebrado para mostrar a força da monarquia, usando a vingança e o terror para botar medo na população. Do outro lado surge o que a gente chama de sobriedade punitiva. O foco muda totalmente para o confinamento, para a privação de liberdade, horários super rígidos e trabalho em comum. A punição sai daquele palco aterrorizante e vira um procedimento administrativo escondido. A justiça para de atacar o corpo de forma agressiva e passa a enrolar ele num manto de regras burocráticas. Ponto 3. A alma substitui o corpo. Mas vem cá, se a dor física não é mais o foco principal, o que a lei está mirando agora? O alvo passa a ser o interior do indivíduo. A fonte traz uma frase muito marcante sobre isso. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo. E olha, do ponto de vista sociológico, a gente não está falando de uma alma no sentido religioso ou metafísico, tá? Essa alma é, na verdade, a psique, as inclinações e a identidade da pessoa, que são produzidas por métodos de vigilância e coação. O sistema penal passa a julgar não só a infração em si, mas o próprio criminoso, quem ele é, o que motiva ele, como ele pode ser normalizado. O julgamento se infiltra na essência do comportamento humano. Ponto 4. O nascimento da prisão. Para conseguir operar sobre essa alma de um jeito constante e meticuloso, a sociedade precisava de uma nova infraestrutura. Sai de cena praça pública, entra uma arquitetura fechada e super complexa. Nasce a prisão moderna. A coerção não é mais aquela coisa rápida e destrutiva. Ela vira contínua e formativa. Lá dentro, a vida é milimetricamente controlada com horários rígidos e distribuição de tempo. Os movimentos são obrigatórios e regulamentados. Aplica-se a meditação solitária, o silêncio forçado e o trabalho organizado. O sofrimento físico ostensivo dá lugar a uma coação profunda nos hábitos diários, forçando o indivíduo a reorganizar toda a estrutura do seu comportamento. Ponto 5. A fabricação de corpos dóceis. E claro, toda essa obsessão por regular tempo e espaço tem um propósito muito bem calculado. Chegamos num conceito sociológico que é o coração dessa investigação, o corpo dócil. O que é isso? É um corpo que pode ser submetido, usado, transformado e aperfeiçoado. A ideia das disciplinas não é simplesmente esmagar a pessoa, mas transformar ela numa entidade otimizada, para aumentar a utilidade econômica e, ao mesmo tempo, diminuir a força política e a capacidade de resistência. O corpo humano é desarticulado e recomposto para funcionar com o máximo de eficiência possível, virando uma peça perfeitamente ajustada na grande engrenagem social. E isso reflete uma transição profunda na própria essência de como o poder funciona.
Historicamente, o controle operava na base da retirada e violência, extorquindo riqueza na força bruta, de cima para baixo. Mas a ascensão dessas disciplinas muda a chave para o princípio de suavidade, produção e lucro. Fica claro que é muito mais vantajoso e sustentável integrar as pessoas à eficácia produtiva, seja numa prisão, escola ou fábrica, do que só aterrorizar a força de trabalho. É um poder mais modesto, calculado, que extrai o máximo de rendimento com um mínimo de conflito visível. Ponto 6. A moderna sociedade carcerária. E o que torna essa análise tão impactante é que esse modelo não ficou preso atrás das grades penitenciárias. Essas técnicas precisas de controle transbordaram para a sociedade inteira, formando um maquinário disciplinar gigantesco e invisível. E isso rola num passo a passo bem metódico. Primeiro, a observação perpétua, que funciona como um microscópio do comportamento. Segundo, o registro contínuo, acumulando conhecimento centralizado sobre os indivíduos. Terceiro, o julgamento perpétuo, sempre aplicando pequenas punições ou recompensas para corrigir qualquer desvio. E quarto, a classificação geral, colocando todo mundo numa hierarquia precisa. É fascinante e um pouco assustador notar que essa mesma lógica passou a estruturar escolas para disciplinar alunos, hospitais para monitorar pacientes e empresas para regimentar trabalhadores. O que nos leva a uma reflexão final muito provocativa. Se a prisão moderna foi o laboratório que criou esse sistema de vigilância generalizada e de corpos dóceis, até que ponto as nossas instituições de hoje ainda funcionam como uma enorme tessitura carcerária? Quando a gente pensa nos nossos espaços de trabalho super organizados, nos sistemas implacáveis de avaliação ou nessa infraestrutura gigante de coleta de dados e vigilância constante no nosso dia a dia, sociologicamente falando, fica evidente que esses mecanismos históricos de controle não sumiram. Eles só ficaram infinitamente mais refinados, silenciosos e invisíveis, misturados na nossa realidade. A punição espetacular pode ter acabado, mas a teia de controle e disciplina parece estar mais vasta do que nunca. Fica aí o convite para você observar o mundo ao seu redor com essas novas lentes. Até a próxima!